Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, meu Deus. Tu és fiel, Pai amado. Mesmo, Senhor, quando somos infiéis a Ti, Pai amado, mas o Senhor permanece fiel a nós. Te agradecemos, Pai amado, te agradecemos por tua graça imerecida, meu Deus, porque somos pecadores, somos falhos, Pai amado. Muitas vezes, Senhor, envergonhamos, Pai, o teu evangelho, Pai amado. E estamos aqui para te pedir perdão, Senhor, e pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, Pai. Pois sem a tua misericórdia, meu Deus, não somos nada, Pai amado. Precisamos de Ti, Senhor. Somos totalmente, Pai, dependentes de Ti, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, meu Deus. Pai, te agradecemos por nos trazer aqui para ter esse momento, Senhor, de comunhão contigo, Pai. Momento esse que alimentamos a nossa alma, Pai amado. E precisamos alimentar nossa alma todos os dias, Senhor, para ficar forte, Senhor, contra o pecado que nos rodeia, que nos está querendo nos tragar, Pai amado, dia a dia, meu Deus. Mas se estamos em Tua presença, Pai amado, somos mais fortes, Senhor. Então, Senhor, caminhe conosco, Pai amado, dia a dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que vamos ler agora, Pai. Pedimos, Senhor, abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, compreensão, Senhor, e humildade. Humildade para saber que precisamos de Ti a todo momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional aqui em Spurgeon. E a leitura de hoje está baseada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Vamos ver o que o devocional de Spurgeon nos diz sobre esse assunto. Os arrogantes, com frequência, usurpam os lugares mais altos, enquanto que o grande verdadeiro pinheiro fica na obscuridade. Este é um enigma da providência que um dia alegrará o coração dos justos. Mas é um fato tão comum que nenhum de nós deve reclamar se acontecer conosco.
Quando nosso Senhor estava na terra, embora ele fosse o príncipe dos reis do mundo, ainda assim trilhava o caminho do cansaço e do serviço como o servo dos servos. Não seria maravilhoso se seus seguidores, que são príncipes do sangue, também fossem vistos como inferiores e desprezíveis? O mundo está de cabeça para baixo, e, portanto, os primeiros são os últimos, e os últimos os primeiros. Veja como os filhos servos de Satanás agem arrogantemente na terra. Sobre os cavalos altivos eles cavalgam, como se autopromovem. Amã está na corte, enquanto Mordecai está sentado ao portão. Davi vagueia pelas montanhas, enquanto Saul reina sobre a nação. Elias está escondido numa cova, enquanto Jezabel está se gabando no palácio. Ainda assim, quem gostaria de estar no lugar dos rebeldes arrogantes? E quem, por outro lado, pode não invejar os santos desprezados? Quando a roda gira, aqueles que estão mais abaixo sobem, e os que estão lá em cima afundam. Paciência então, cristão. A eternidade acertará os males do tempo. Não vamos cair no erro de deixar nossas paixões e desejos carnais cavalgarem em triunfo, enquanto nossos poderes mais nobres andam na terra batida. A graça deve reinar como um príncipe e fazer dos membros do corpo instrumentos de justiça. O Espírito Santo ama a ordem e ele, portanto, estabelece nossos poderes e capacidades no devido grau e lugar, dando o melhor espaço para as capacidades espirituais que nos ligam ao grande Rei. Não perturbemos essa organização divina, mas peçamos a graça para que possamos controlar nosso corpo e fazê-lo submisso. Não somos novas criaturas para permitir que nossas paixões governem sobre nós, mas para que, como reis, possamos reinar em Cristo Jesus, no triplo reino do Espírito, da alma e do corpo, para a glória de Deus Pai. Amém. Mensagem maravilhosa. Vamos para a leitura em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 33. O reinado de Manassés de Judá. A introdução do capítulo diz assim: Manassés foi rei de Judá de 642 a 687 a.C. Referências: 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 9. Anulou a reforma que Ezequias, o seu pai, havia feito. Versículo 3. E pecou muito contra Deus, o Senhor. Versículo 6. Ele levou o povo de Judá a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos
pelos pagãos que tinham morado na terra de Canaã. Versículo 9. E o capítulo inicia assim. Manassés tinha 12 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 50 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal. Fez postes da deusa Aserá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria, e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O arrependimento de Manassés. Um comentário sobre a história do arrependimento de Manassés aparece apenas aqui em 2 Crônicas. Versículo 10. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiros para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus.
Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Giom, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou os chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifício nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor seu Deus. A morte de Manassés. Um comentário aqui. O relato da morte de Manassés tem paralelo em 2 Reis, capítulo 21, versículos 17 e 18. Versículo 18. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés a respeito de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os portões da deusa Aserá e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio. E o seu filho, Amon, ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá. Um comentário. Amon reinou de 640 a 642 a.C. Referência: 2 Reis, capítulo 21, versículo 19 a 26. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu, como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Vamos a alguns comentários
e referências do capítulo 33. Lá no capítulo 33, versículo 2, diz assim: segundo os costumes nojentos. Referências: Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Capítulo 33, versículo 4. Onde ele deveria ser adorado. Referências: 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, e 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 33, versículo 6. Vale de Ben-Hinom. Referência: 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Consultava adivinhos e mediuns. A lei de Deus proíbe isso. Referência: Levítico, capítulo 19, versículo 31 e capítulo 20, versículo 6 e 27. E Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Capítulo 33, versículo 14. Cidade de Davi. Referência: Segunda Crônicas, capítulo 8, versículo 1. Fonte de Giom. Referência: 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Capítulo 33, versículo 16. Ofertas de paz. Referência: 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 33, versículo 19. História dos profetas. Esta é a única vez que este livro é citado. Referência: 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, na introdução. Capítulo 3, versículo 20, no jardim do palácio. Segundo uma versão antiga, de 2 Reis, capítulo 21, versículo 18, o texto hebraico traz no palácio. E por fim, capítulo 33, versículo 23. Não se arrependeu como seu pai. Referência: 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10 a 13. E é isso, gente. Capítulo 33 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.